Boa noite, eu sou Murilo, eu critico. E há um tempo atrás, um grande amigo me perguntou, afinal de contas, sobre o que é Oppenheimer. E eu te confesso que, mesmo tendo visto o filme, eu não sabia a resposta para essa pergunta. Então, eu segui meu próprio conselho e revi os primeiros 10 minutos do filme. Curiosamente, ele não começa com a citação pela qual Oppenheimer seria famoso, eu que me tornei o destruidor de mundos. Começa com a mitologia grega, com a história de Prometeus. E aí eu fui atrás dessa história, e Prometeus e o irmão eram responsáveis por dar as dádivas aos animais criados, os seres criados pelos deuses. E quando chegou a humanidade, eles não tinham mais nenhuma dádiva. Eles tinham dado força para alguns, velocidade para uns, asa para outros, mas nós éramos apenas macacos um pouco mais inteligentes. Então, Prometeus roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade. Eu vi essa história algumas vezes, eu sempre pensei, caralho, Zeus é mó cuzão, porque tá guardando fogo para os deuses. E foi aí que eu me enganei, foi aí que Oppenheimer me fez notar que eu me enganei. Não era sobre dar o fogo à humanidade, mas é sobre dar à humanidade o poder dos deuses. Até que ponto nós, seres humanos, estamos prontos para ter poder o suficiente para destruir uns aos outros. E aí eu notei que é exatamente sobre isso, Oppenheimer. Quando o filme começa, Oppenheimer é esse jovem e rancoroso, péssimo em física, diga-se passagem, bom em teoria, péssimo na prática. Com o tempo, ele seria até meio esquisito na questão teórica mesmo, porque Oppenheimer não necessariamente se destaca como físico, mas ele se destacou como um líder, como um homem de percepção, mais do que necessariamente um homem de ciência. Tanto é que quando alguém pergunta para ele como ele vai chegar no próximo nível, respondem que ele tem que começar a entender mais de literatura, de música. Então Oppenheimer ele se torna esse cara foda porque ele entende as necessidades da sua época, as necessidades do mundo em que ele está inserido. Afinal de contas, você saber coisas é completamente irrelevante se elas não se aplicam ao mundo que você vive. Mas, voltando. Oppenheimer é esse cara meio arrogante que quase envenena o próprio professor só porque o professor zoou ele durante uma aula. E a gente está falando do gênio do filme. O gênio do filme é tão pequeno que quando é zoado, ele é capaz sim de envenenar alguém. E então parei para pensar em todos os personagens que esse cara tá circulado. Você tem o Oppenheimer, que é metido, arrogante, e ele é mulherengo. Você tem a mulher porque ele se apaixona, que é uma depressiva crônica. Você tem toda a tensão entre capitalismo e comunismo, que não se justifica em nenhum momento, porque o Oppenheimer só está sendo julgado porque, no final de contas, um cara era tão mesquinho ao ponto de mexer todos os pauzinhos do mundo para que ele fosse julgado como comunista só porque ele foi zoado numa palestra. Quando o pessoal começa a pensar em onde as bombas seriam explodidas, eles excluem uma cidade, não porque é aquela cidade é super importante, não porque é um ponto estratégico, mas porque um dos caras na sala passou a lua de mel naquela cidade. Esse é o mundo de Oppenheimer, e curiosamente eu acho que é o nosso mundo também. Nós somos tão pequenos, mesquinhos às vezes, arrogante a maior parte do tempo. A gente se acha tão incrível, mas a gente está sempre nesse ciclo de desejos e maldições. E foi aí que eu entendi Zeus. Porque uma coisa que a mitologia grega tem que é incrível é que na mitologia grega os deuses são mais humanos. Na Bíblia, Deus é bom e a bondade ele transcende. O que é ótimo, só que traz um problema narrativo. Os problemas do mundo não são ligados a Deus, são ligados a uma outra entidade. Deus é bom, o diabo é ruim. Pronto. Na mitologia grega, os deuses são poderosos e fortes e potentes, mas também são arrogantes.
são mesquinhos, Zeus é mulherengo, Hera é ciumenta. Todos os deuses caem nos problemas da sua própria persona. E os deuses são melhores do que nós. São exemplos, são coisas grandes, são incríveis no Olimpo. E eles têm medo do próprio poder de destruição. Eles têm medo do que eles são capazes de fazer no momento que eles são capazes de destruir uns aos outros. E é esse o grande princípio de Oppenheimer, porque nós não somos deuses. No entanto, em menos de 100 anos a gente se equiparou a eles. Em um dia, 100 mil pessoas foram mortas. Só na Bíblia isso é equiparável com a destruição de Sodoma e Gomorra ou com o dilúvio. Só Deus tinha capacidade de matar assim. E agora nós, seres humanos, estamos diante desse poder. Existem pessoas no mundo que são capazes de, com um botão, transformar tudo em nada. Água em pó. Transformar a gente numa grande cratera do universo sem vida. E aí você para pra pensar que quem tem esse poder todo talvez tenha um ego diminuto. Talvez tenha uma autoestima de merda. Talvez queira provar pro outro que ele é melhor. Mesmo se isso cause a destruição de todo mundo. Nós somos uma humanidade frágil com o poder dos deuses. E esse é o mais assustador dos paradoxos. Esse foi o Murilo Critica, Oppenheimer. Eu tô tentando ver os filmes do Oscar, tomara que eu consiga. Se eu conseguir, eu trago aqui. Obrigado. Até a próxima.